Oi, Oiê, Fabi, tudo tudo bom? bem? Boa tarde para as meninas. Tava chamando aí o povo. Antes, né, Ai, de começar aqui, depois eu não enxergo mais nada. Outro dia falaram assim pra mim, Júlio, mas os comentários, né? Eu falei, eu faço assim, eu deixo o computador ligado na página do ateliê, né? Entro Sim. no perfil com a página do ateliê e depois, a hora que eu saio, eu não saio da live lá. Daí eu rolo Hum, todos os comentários de novo pra mim ler o que tinha perguntado. Porque senão só nos comentários a gente não consegue ver. Não dá conta. É, é. E eu fico atrapalhada também por causa do óculos, né? Se ligar a iluminação, fica o foco aqui. Daí me É. incomoda a luz. Daí não fico meio atrapalhada. Se eu desligar aqui, vocês não me enxergam, porque tá uma escuridão só. Ah, é? Tá chovendo, Júlia? Tá, e tá chovendo, já faz uns par de dias que tá chovendo assim direto, assim, sabe? Aquela chuvinha fina, mas gelada. Tá um frio aqui. Aqui tá frio, hoje tá bem nublado também. Bom, é que no Campeche tá frio. Aí o Bernardo foi pra aula que é no centro. No centro o Giba falou que o tempo tá bom, que tá mais quentinho, que tá gostoso. Então eu não sei dizer, né? Não saí de É casa, porque mas tá nublado. onde você tá aí é longinho do centro, né? É 15 quilômetros, na verdade é perto, só que é beira da praia, então sempre tem diferença de temperatura, né? Mas não É, é então tão é longe. gostoso onde você mora, adoro onde você mora. Mas vem pra cá, vem mais vezes. Ai, se fosse perto. Ai, se fosse perto. Agia Mas aí. a A gente vai Artes se do Sul, vendo. ela mora aqui, mas ela é a daí, tá? Ah, é? Eu É. não conheço ela. Ela mora aqui em Sorocaba, mas ela é aí do Sul. Legal. Nossa, ó, já tem bastante gente chegando aqui. Ó. A cunhada já tá aí. Oi, Sibeli. Oi, Pati. Olha lá, a Pati falando que lá em Bandeirantes também tá a chuvinha fina, mansa. Assim, Mas é essa que gela. Aí também não tá gelado, Pati? é. Porque aqui tá bem gelado. Eu saí hoje na hora do almoço atender a Ládia, da Mamãe Borboleta. Nossa, tava aquela chuvinha bem fininha e eu saí sem guarda-chuva, sem sombrinha, sem nada. Gente, eu voltei tremendo pra dentro. Tá muito. A Gi, ó. A Gi veio me ver. É, a Gi foi, né, Gi? Mas agora a Quem gente tem sabe em mais uma fevereiro eu não te conheço, oportunidade. né? Viu, Fabi? Quem sabe em Mas fevereiro eu não te conheço. tu vem? Vem passar férias? Aham. Então a gente pode marcar. E agora a gente tem uma oportunidade mês que vem, né? Tá chegando. É. Tá pertinho. Você Mês vem que pra vem Mega? que já é pra semana que Viu? Você vem. vem pra Mega? Vou. Ah, então a gente se vê esse mês que vem, quer dizer, daqui 28 dias. É. Eu ia colocar lá no nosso grupo que eu vou, mas daí hoje de manhã tava uma correria que eu não consegui Ai, que botar bom. tudo Então vai junto. dizer, Mas eu vou realmente, aos acho que vai poucos. vir todo mundo do nosso grupo. A gente vai conseguir se encontrar, então. É. Agora tem que marcar o dia pro grupo se encontrar, né? Porque senão uma vai na quarta, a Olha, outra vai na sexta, a outra vai no é, sábado. e é tanta coisa pra fazer e tanta gente pra gente encontrar, vai ser muita loucura, né? Vai, vai. Vai Eu já ser uma falei, quem loucura. quiser me ver, né? Marca um horário, a gente vai lá no stand da Andresa e a gente se vê lá. Eu vou passar a maior parte do Isso. meu tempo lá. É. Eu também. Eu Falei, a gente também vai se vou. ver. Quer me ver? Vai no stand da Andresa. É ótimo ponto de encontro, viu? É. Ela vai gostar. Ah, eu já falei pra ela, falei, viu? Eu marquei todos os meus encontros lá no stand. Ela falou assim, fez mais do que certo. É isso mesmo. Ai, mas vai ser gostoso reencontrar as pessoas que a gente conhece, né? E conhecer pessoalmente aquelas que a gente já convive virtualmente, né? Só ver que tem aqui umas perguntas aqui. Vamos ver. Ah lá. A Paty falou que lá tá frio e que vai fazer um chazinho. Eu quero, Paty. Ah, eu acabei de tomar um café A Jaqueline tá aí. Oi, Jaque. quentinho. Meninas,
Então, uma boa tarde para vocês que chegaram já e estão aqui com a gente. Chama quem ainda não tá aí, tá bom? Para vir bater esse papo gostoso com a Fabi, para a gente conhecer um pouco mais dessa mulher linda, empreendedora, né? Tecelã de mão cheia, né? Que resgatou essa arte do tear, né? Estava tão assim escondidinha e ninguém mais se interessava, né? E agora eu tô vendo que tem muitas pessoas tentando, assim, adquirir um tear, né? A comprar o seu próprio tear e aprender a fazer isso, né? E a gente vai conversar isso com a Fabi hoje, né? Ela que resgatou tudo isso que estava guardadinha. Fabi, conta para nós, quem é a Fabi? A Fabi é uma pessoa que não tinha esse sonho de ser artesã, nunca pensou em ser artesã, embora tenha o DNA, né? Que eu digo que tem o DNA. Porque a minha mãe é costureira até hoje, minha avó era costureira e a minha bisavó também. Mas em função de toda a jornada da minha mãe, de todas as dificuldades de quando eu era criança, eu falava para ela que eu ia ser qualquer coisa na vida, menos costureira. Qualquer coisa, a gente fazia uma briga danada para eu colocar um botão numa roupa, por exemplo, porque eu não tinha a menor vontade de aprender. Não aprendi com ela, né? Aprendi outras coisas, tricô, crochê, bordado com ela, mas a costura não. A costura não foi com ela. Mas a Fabi é mãe, né? Eu sou técnica em saúde bucal, trabalho com meu esposo no consultório. A gente auxilia cirurgia. Antes eu trabalhava 12, 13 horas por dia, né? Antes de ser mãe. Antes de ser mãe, a gente atendia em 4 locais diferentes. E aí eu vivia para cima e para baixo com ele. Depois da maternidade, eu parei de trabalhar. A gente não conseguia uma pessoa para me substituir, né? Tentamos algumas, não deu certo. Aí o Bernardo foi para a escolinha e eu voltei para o consultório. Mas hoje eu vou esporadicamente, né? Eu vou quando tem cirurgia, eu vou quando tem os procedimentos que ele precisa mesmo de auxiliar. O Giba sempre trabalhou sozinho, ele se vira muito bem, para ele não tem problema, né? Então eu não vou todos os dias, mas tenho ido sempre dar um suporte, né? Esterilização e tal, organização do consultório. E eu amo, né? Para mim foi bem difícil quando eu engravidei de largar, né? Porque era um coração partido que queria cuidar do filho, não queria terceirizar, mas eu também queria ficar lá, porque, nossa, minha vida era lá. A gente trabalhava muito e já há muitos anos. É uma coisa que você gosta, então, né? Gosto muito. Já são... Esse mês que vem, agora em outubro, a gente está fazendo 18 anos de casado. A gente já trabalhava antes, mas são 28, eu acho. 28 anos. Nossa, então faz tempo que você Essa foi a minha única profissão, né? Eu comecei trabalhando assim, com outros profissionais. E aí eu fui fazer curso, me formei. E foi a minha única escolha, né? A parte técnica de saúde bucal. Então eu só fazia isso. E o artesanato era o crochê, o bordado, era todo hobby, né? Era hobby. Enfim, então sou casada com Gilberto Fagundes e mãe do Bernardo. Hoje ele tem 10 anos, é o único, né? Lindo, né? Lindo. Eu sou suspeita, né? Meu príncipe. O Bernardo parece um anjo, né? Ele parece um anjo, aquele olhar dele das fotos assim, parece um anjo. Ai, ele é muito fofo, viu? Sou muito suspeita. E ele é uma criança bem companheira, né, Fabi? Ele é. Ele pediu para aprender a tecelagem agora, né, Júlia? Ele tá fazendo um cachecol para ele nunca usou cachecol, ele não gosta, porque ele é todo encalorado e ele detesta. Não usa touca, nunca usou luva, muito menos cachecol, né? Nossa. E ele vinha pedindo já várias vezes, mãe, porque eu tenho um que é bem pequenininho de mesa, né? Quando que você vai me ensinar? Daí eu falei, posso montar o pequeno, daí. E eu fiquei enrolando, aí no final da semana passada, da outra semana, ele veio de novo, me colocou na parede. Você sempre fala que vai me ensinar e nunca me ensina. Daí eu falei,
que feio, né? Eu larguei tudo que eu tava fazendo e fui. E ele montou, eu cortei os fios e fui mostrando como que era, e ele montou e ele tá tecendo. E aí ele falou que ele vai pro colégio com o cachecol que ele fez, todo orgulhoso, que ele quer aprender. É muito legal isso. Isso daí já é um reflexo, né? Dele ter orgulho de você, do seu trabalho, né? É muito legal. É muito engraçado isso, porque é um menino, né? Porque se fosse menina, aí menina quer estar no meio, quer estar junto, quer aprender, né? Normalmente, né? Mas é um menino e ele admira tanto que ele pediu pra aprender e tá fazendo. Eu fiquei super contente, super feliz. É que nem eu, quando o Lucas era pequeno, vinha demonstração de máquina, né? Eu tinha parceria com a Brother, tudo, né? Com a Fagmax. Então, os representantes vinham trazer máquina, né? Para fazer a demonstração, deixava aqui comigo para demonstrar para as alunas e tal. Quem ia aprender a mexer na máquina não era eu, sempre foi o Lucas. Ele que sabia, olha, aqui esse botão faz isso, esse botão, se você apertar, faz aquilo. Ele estudava a máquina, ele era pequeno, ele tinha nem 10 anos, ele não tinha. E eles se aventuram, né? Eles se aventuram, eles não têm medo de Hoje em dia nem tanto, sabe? Hoje em dia nem tanto, mas se ele precisar sentar lá e ele costurar, ele sabe. Porque ele próprio se interessou de aprender quando era pequeno, sabe? Que ele via. É muito legal essa coisa assim da gente ensinar os filhos ainda pequenos, esse tipo de coisa, né? É como aconteceu com a gente, né? A gente aprendeu com as mães, com as vós, com as tias, né? Eu aprendi a costura em si, eu fui fazer um curso, porque a tecelagem veio antes na minha vida, antes da costura, né? Antes da tecelagem eu fazia tricô, fazia crochê, tapeçaria, mas só hobby. O tricô teve um momento que eu fiz muitas blusas de linha, mas eu fiz pra mim e as pessoas começaram a ver, começaram a pedir, e eu vendi muitas blusas. Feita à mão, né? Não na máquina, não era tricô à máquina. Depois disso que veio a tecelagem. Aí a costura veio em função da tecelagem, porque já tinha lá atrás o sonho de fazer a bolsa da tecelagem. Só que era uma bolsa bem diferente de tudo que eu faço hoje, né? Uhum. E aí eu fazia a tecelagem, a minha mãe tinha que montar as bolsas para mim. E a gente acabava se desentendendo, porque eu tinha criado na minha cabeça um modelo, como que eu ia passar isso para ela, né? E eu falava, como que tinha... só eu sabia o que eu tinha idealizado, e aí eu explicava, e ela às vezes queria fazer de outro jeito, claro, ela é a prática, né? Ela é a profissional, né? Ela sabe, né? Quer dizer... E ela falava, tu inventa as coisas que não dá certo, não é assim, não dá certo, mas na minha cabeça tinha que dar, porque imagina, é o que eu tinha idealizado ali. E aí eu resolvi, aí o Giba, a gente já namorava, ele me deu uma máquina de presente, a Singer, e eu fui fazer curso de corte e costura e modelagem no Sesc. Mas fiquei anos também, fiquei até a minha professora se aposentar, na verdade. Aí aprendi a fazer roupa, fiz muita. Então você fez corte e costura mesmo, né? Fiz corte, costura e modelagem, todo molde. Um molde eu faço. Que legal! Mas hoje eu ainda faço. Eu ainda não fui mordida por esse lado da costura, de fazer roupa. É bom. Eu ainda não tenho essa vontade de aprender a modelar. É bom, eu cheguei a fazer terninho. É meio complicado ainda. Olha, eu fiz calça social, terninho, vestidos. Da minha gravidez, eu tinha vários vestidos que né, todos eu fiz. As camisolinhas, os pijaminhas. Até hoje eu faço os pijamas do Bernardo, eu que faço. Né, faço alguma coisa para mim, pro Giba ainda, mas hoje assim, eu até fico indignada comigo, porque eu tenho um armário inteiro de malha, de coisas que eu comprei para fazer pijama pra gente, mas eu não dou conta, né?
Aí, mudança de estação, vai lá e faz só pro B, né? Porque o B cresceu, os deles não servem mais, é obrigado a comprar. E a gente fica com o que a gente já tem. E o tear, Fabi, como ele entrou na sua vida? O tear foi culpa da minha mãe, né? A minha mãe viu numa feira da cidade, uma feira na rua, um cachecol, uma manta, na verdade, feita de tecelagem. Só que na época ela não podia se dar o luxo de comprar. Então ela ficou apaixonadíssima e me falou, e eu já trabalhava no centro, e me falou aonde que era, e falou muito, né? Tava encantada com essa manta. E eu fui até o local para ver e vi que era de tear. Nunca tinha visto um tear na vida. E aí eu cismei que eu ia tecer. Falei, eu vou pesquisar. Aí um outro local aqui da cidade, no mercado público, tem um espaço que é para artesão colocar as peças, expor e vender. Então, lá nesse espaço, eu fui um dia em horário de almoço, de trabalho, dar uma volta com uma amiga, passear lá dentro, né? Fazer hora. E eu vi um cartaz vendendo um tear usado. Logo depois de eu ter visto esse que a minha mãe queria. E na hora eu já liguei para a pessoa, a moça tinha o tear com um tapete montado nele, e aí eu falei que eu queria, que eu já ia buscar no final de semana, mas que ela não podia desmontar o tapete que tinha lá, que eu queria assim. Ela falou, eu só vou desmontar, deixar ele certinho para você. Eu falei, não, nem desmonta, deixa assim. Então eu fui buscar esse tear, tinha um tapete montado, tapete de barbante, comprei os fios da cor que a minha mãe tinha visto e fui para casa e fiz no final de semana, sozinha. Na época a gente não tinha YouTube. De mexer nele. Desmontei aquele do jeito que eu desmontei o tapete, eu montei a manta. Nossa! E aí eu fiz a manta que ela tem até hoje, né? Eu levei no Costureira de História da Andresa, fiz uma foto também com ele. Ela ainda tem. Que legal. 20 anos aí a peça. Fiz sozinha, depois disso comecei a tecer sozinha. Aí, eu acho que um ano depois eu fiz o curso, né, de tecelagem aqui no Centro Histórico de São José, eles tinham um curso. E aí eu aprendi todas as padronagens, né? Aí a gente, né, tem a apostila, tem as padronagens, né, para fazer os desenhos. E aí tu pega a técnica da mistura de fios, né? Aí é outra história. Daí eu aprendi de verdade. É uma arte tão bonita, mas assim, é uma arte assim, muito rara, né? Não tem muitas pessoas que fazem. Não, hoje não. Eu fiquei sabendo na semana passada, porque agora recém eu comprei um grande, de 1 metro de largura. O meu tem 60. Eu comprei um de 1 metro. Mas eu comprei de uma artesã que desistiu de fazer. Novinho. E ela fez curso também na escola profissional aqui de São José. E eu descobri que eles cancelaram e venderam tudo que eles tinham porque não tinha aluna para fazer o curso de tecelagem. Eu fiquei tão triste de saber disso. Não tem aluna, não tem procura mais. E eles desistiram de ensinar. É porque é uma arte assim que você vê que não tem muito por aí, né? Por exemplo, você não sabe aonde comprar um tear, onde você vai procurar, né, os materiais para fazer. Por exemplo, que nem você que faz as bolsas, a gente não sabe direito, né, qual tipo de fio que a gente usa. Então é uma arte assim que ela não é muito divulgada, né? Não tem muita procura. Hoje é mais escasso, assim, né? Hoje eu sei que em São Paulo tem algum local que vende. Aqui em Florianópolis tem também, que já é bem antigo, que é a Arte Viva, né? Os meus todos são dessa marca, né? Uhum. Mas eles também eram uma empresa gigantesca. Era um casarão enorme, com aqueles teares de pedal, que é tipo uma parede, assim, inteira. É a coisa mais linda. O local era lindo. Eu fui conhecer alguns anos atrás. E aí tinham várias pessoas, porque lá eles faziam o tear, vendiam o tear, e também ficavam várias pessoas tecendo o ano inteiro e fazendo exposições no mundo inteiro, eles iam, né? Hoje tá bem pequeno, hoje é mais uma marcenaria, não tem mais produção, né? Só tem produção da dona
a esposa do dono, né, que faz o tear. E hoje não é mais nada daquilo. Eles vendem o tear, mas eles nem atendem no presencial, é só online. Então virou uma fábrica, né, uma marcenaria, digamos assim. Mas eu é uma achei pena. bonita essa arte do tear, né? Tanto que quando começou, né, acho que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, começou aqueles tearzinhos de mão que o pessoal comprava pequenininho para fazer cachecol, né? Eu e a minha cunhada que tá aqui, a Sibeli, nossa, nós comprava tear de tudo quanto é tamanho pra gente fazer, tá? Mas tanto tu fala de vários cachecóis que eu gente. fiz daquele tear pequenininho, que a gente ia traçando ele com agulha, né? Virou uma febre aquilo. Mas sabe, essa arte que você faz, né, do tear, ele ser grande, né, uma coisa bem manual mesmo, sabe? Não é que nem hoje em dia que você vai e você compra lá uma coisa feita em máquinas industriais. Aquilo ali não, aquilo ali passou por uma máquina, mas com você fazendo, sabe? Você tramando. É manual. Né? É um valor totalmente diferente isso daí, né? E é por isso que hoje tem poucas, né? São poucas pessoas que se aventuram, porque assim não é um trabalho que valoriza quem sabe como é a história, né? Quem sabe a origem disso, né? E que tá escasso e que não, né? Hoje é raro tu encontrar alguém que faz. Então, essas pessoas valorizam. Aqui em Sorocaba não conheço ninguém. Aqui em Sorocaba eu não conheço ninguém que faz. Quando eu fui no Floripa Kilt, tem bastante. Oi? Quando eu fui no Floripa Kilt, que eu fiz só a demonstração da tecelagem, as pessoas, eu fui com o tear também lá, então eu coloquei na minha bancada as peças prontas para as pessoas verem, e o meu tear estava montado, porque durante a exposição eu cheguei a tecer, acho que três cachecóis. Nossa. E aí, enquanto eu não tecia, as pessoas que não conheciam perguntavam assim, mas é nessa máquina que você faz? Eles falavam. Falei, sim, mas como que a máquina funciona? A máquina é meu braço, né? Porque eu tenho que botar os fios ali, mas quem tem que trabalhar sou eu, né? Quer dizer, o tear ele é só um suporte para você, né? Porque quem vai tecer é você. Só um suporte. E lá foi bem legal, porque várias pessoas que começaram a se reencontrar, porque pessoas que têm em casa guardado em algum canto, porque ganhou da tia, da mãe ou da avó e não sabe usar, nunca soube, e aí ficou encantada com vontade de aprender. E hoje é mais fácil para aprender, né? Hoje o YouTube tá aí, né? Tem tudo. Como diz, né? Esse YouTube você não aprende o que você não quer, né? Até o que você não quer, você aprende ali. Mas, tem que cuidar. E o artesanato em si, quando que você sentiu a necessidade de virar uma empreendedora? Quando que aquilo veio em você e falou, não, agora eu quero dividir a minha vida entre o consultório, o Bernardo e o artesanato? Então, o artesanato me escolheu, eu digo, né, Julie? Porque eu comecei a fazer as coisas e começou a fluir. Os cachecóis, lá atrás, quando eu só namorava com o Giba, eu fazia muitos. E aonde ele ia, ele levava, ele mostrava, e ele é meu vendedor, né? Sempre foi meu vendedor. Ele é. Ele mostrava e vendia, né? Para os pacientes, para os amigos, né? Para os conhecidos. Mas as pessoas me pediam, assim como antes da tecelagem, as blusas de linha, eu usava a minha blusa. A pessoa gostava, quem fez, né? Da onde que é? Eu que fiz. Aí me pedia. Então, o universo que foi, né? Me puxando, né? Para esse lado. Mas eu nunca soube empreender porque eu não sabia cobrar, não sabia precificar, eu não tinha organização, né, nessa questão. Era mais a questão de um lazer mesmo, né? De um hobby, né? Quando o Bernardo foi para a escolinha, que eu voltei, eu fiquei durante a minha gestação foi maravilhosa. Eu trabalhei até os últimos dias, assim, né? Foi excelente, não tenho o que falar. Só que no meu pós-parto eu tive uma hemorragia muito grave e quase que, né, que não resisti.
saí da maternidade muito, muito fraca e fiquei com depressão, né? Eu tive uma extremamente fraca, não conseguia nem tomar meu banho sozinha, assim, precisava de ajuda. E mesmo assim eu fiquei sozinha. O Giba ficava, claro, ficou uma semana em casa, me ajudava muito com o B, mas durante o dia eu me virava com ele sozinha. E eu tive uma depressão, mas eu não contei pra ninguém, né? Nem ele sabe. Ele ficou sabendo depois, quando tava tudo bem, que um dia eu deixei escapar no carro. Eu falei assim, nossa, mas hoje é o primeiro dia que eu não choro. Daí ele levou um susto comigo. Falou, como assim que o primeiro dia que tu não chora, né? Mas eu deixei escapar isso. Aí ele ficou preocupado e falou que eu tinha que a gente ia procurar um atendimento, né? Um médico, que eu tinha que buscar ajuda e tal. Aí a gente teve uma conversa e eu falei, mas eu já sei qual é a ajuda que eu quero. Eu vou fazer tratamento lá na Eliane Castelã. Aí eu fui fazer artesanato. Eu falei, lá que eu vou fazer meu tratamento. Aí o Bernardo ficou meio período na escola. Alguns dias eu ia para o consultório. E eu tinha 2 tardes livres e uma delas eu fazia o curso de artes aplicadas, né? Então eu já sabia tecer, eu já sabia costurar. Porque eu já tinha feito corte e costura antes, né? E aí eu fui fazer... Foi fácil para você entrar, né? Foi, aí eu fui fazer artes aplicadas e aí foi natural. Eu fazia as coisas, as pessoas viam, pediam, compravam. Às vezes a peça era minha, queria, ficava... ou encomendava, né? Então, só que era uma coisa mais, como é que eu vou dizer? Atendia uma pessoa, eu fiz vários enxovais de bebê, mas tipo, uma amiga pediu. Porque eu fiz o do Bernardo, eu fiz do meu sobrinho, aí fiz da filha da sobrinha, né? Então, uma amiga pediu, aí eu ficava só no foco daquilo, né? Porque eu não conseguia, já não tinha tempo, né? Tinha que ir para o consultório, então era só aquilo, não conseguia grandes produções, não tinha essa escala que tem hoje, né? Na pandemia, antes da pandemia, 1 ano, né? Alguns meses antes da pandemia, eu saí do curso porque eu já não estava mais dando conta, porque eu tinha coisas para fazer e eu ficava uma tarde inteira no curso, que eu ia lá para bater papo, tomar cafezinho, porque eu sabia tudo, né? A prof dizia que... O que tu vem fazer aqui? Tu já tá dando aula, né? Então eu ia lá para me divertir. Aí começou a ter mais cliente, mais pedidos, eu não dava mais conta. Então eu saí do curso para poder produzir. Mas ainda assim, sem empreender, né? Sem levar a sério, assim, o negócio, né? Sem essa visão diferente que a gente tem hoje, né? Não sabia mesmo cobrar até essa época. Na pandemia que eu acho que começou, que virou a chave, que eu fiz o meu primeiro curso que abriu os horizontes todos, né? Que foi o curso da Aline, né? Que mudou tudo, né? Porque no início da pandemia também eu fiz máscara para doação, eu trocava por tecido as minhas máscaras. Porque a pessoa me trazia o tecido e do tecido eu fazia mais máscaras para doar mais máscaras, né? Então eu fazia isso. E aí doei foi uma loucura. Fiz aventais cirúrgicos para os hospitais aqui da cidade, que também foi um mutirão de mulheres, que a gente recebia o TNT de rolo fechado. Uma pessoa que tinha máquina de corte cortava, e a minha professora do artesanato distribuía em várias casas, várias artesãs, e a gente fazia os aventais cirúrgicos, que também foi uma loucura. Foi muita quantidade. Na pandemia, todo mundo reagiu desse jeito, né? Ou fazendo máscara, ou fazendo avental. De uma forma ou de outra, todo mundo queria ajudar, fazendo doação, e era a única fonte também de renda de muitas, né? Então... E para mim foi assim, foi doação das máscaras e doação desses aventais. Só que aí chegou uma hora que começou assim, uma empresa me queria máscara, mas ela dizia, eu não vou atrás de tecido, eu quero que tu me cobre, e o dinheiro tu faz o que tu quiser, vai comprar tecido, vai repor os teus tecidos para tu doar mais, mas eu não quero ter esse trabalho de ir atrás de tecido para te entregar tecido. E aí era empresa, eu quero pagar, daí começou essa história, depois falta de elástico, daí ninguém achava elástico, eu tinha que ir atrás de elástico, então eu tinha que comprar elástico. E
Com a história dos aventais, aconteceu uma situação que eu achei muito chata, que daí me desmotivou a fazer essas doações, que tinha uma pessoa que era a cabeça pensante que resolveu mobilizar essas mulheres todas para fazer os aventais cirúrgicos, né? Só que eram senhorinhas, várias. E quem não podia costurar, que não tinha máquina, doava rolo ou dinheiro para comprar o rolo do TNT. Tinham várias pessoas se mobilizando e ajudando. E pessoas que não podiam mais ir para o curso, que não tinham mais distração, que não podiam sair de casa, a gente estava se ocupando daquela forma, né? E foi surreal o negócio, né? Enfim, a pessoa que inventou isso e que fazia a entrega sozinha, ela começou. Aí, tipo, a minha professora pediu para que quando ela fizesse a entrega, ela falasse do movimento, do que isso estava provocando na vida dessas senhoras e dessas mulheres que estavam em casa, deprimidas, que não podiam mais sair, que não tinham mais curso, o quanto estava ajudando, né? E em um momento nós fizemos uma carta para essas enfermeiras que iam receber, né? Foi até eu que escrevi. Só que a pessoa fazia a entrega como se fosse uma coisa só dela. E aí tinha um monte de gente, não é que a gente tinha que aparecer, mas é que estava envolvendo o sentimento, né, de um monte de mulheres, um monte que elas precisavam daquilo, elas estavam se ocupando, estava fazendo bem para a saúde delas e para a mente, né? E aí eu achei muito feio isso, porque ninguém queria aparecer, a gente queria que ela transmitisse o que estava acontecendo, né? O bem que a gente estava fazendo, o sentimento, isso né? aconteceu muito nessa época, Fabi. E não foi só aí, não. Em vários lugares isso aconteceu, entendeu? Inclusive comigo isso aconteceu. Não que eu quisesse me aparecer, mas a pessoa ia entregar como se fosse só dela, como se ela tivesse perdido o tempo dela de fazer, sabe? Porque na verdade não era uma perca de tempo. A gente estava doando, né? O nosso tempo, o nosso carinho. E isso daí aconteceu em muitos lugares, muitos lugares. E aí isso me desmotivou, né, a fazer esse tipo de coisa. Eu falei, agora eu não vou mais fazer, e aí nisso veio também a questão do curso, que eu comecei a fazer o curso, comecei a mudar, nichei, né, uma coisa que eu achava absurdo, porque eu também fazia tudo, amava fazer tudo, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Aí nichei hoje é outra situação, né? Eu não vou dizer que eu não faço mais encomenda, eu faço, claro que eu faço, né? Mas não é dentro do que eu me propus a fazer, né? Não pego mais, enxoval de bebê, não pego mais, não consigo, né? Não tenho essa disponibilidade mais para poder assumir um compromisso assim. E antes as encomendas me tiravam muito o sossego, assim, porque tipo, enxoval de bebê era muito sofrido fazer. Porque eu ficava tão preocupada que o bebê pudesse nascer antes, eu não tinha né? Não ter terminado, a mãe me liga e fala, eu tô indo, e o que tem pronto? Não tem nada, né? Porque eles pediam mala de maternidade, fraldinha, essas coisas. Mas Jesus do céu, não, mas falta ainda 6 meses pro neném nascer. Dá a impressão que o neném ia nascer semana que vem. Mas não dá essa aflição, mas eu tenho um primo que nasceu 6 meses. E a minha tia não chegou nem a fazer chá de bebê. Hoje ele tem 20 e poucos anos, mas ela não fez chá de bebê porque não deu tempo. Quando começou a crescer uma barriga, o bebê nasceu, 6 meses. Uma loucura. E aí eu ficava pensando nisso, se a mãe me ligar. E era muita aflição, porque se não é todo dia que eu consigo trabalhar, né? Ontem foi um dia que eu trabalhei só de manhã no ateliê. Amanhã é um dia que eu só vou trabalhar de manhã também, porque à tarde eu tenho cirurgia. Então me dava uma aflição isso de ficar hoje eu não posso, amanhã eu não posso, depois eu não posso, né? E tu ter esse compromisso, né? De uma coisa tão... Quando você sentiu que você precisava de ajuda para você se organizar no ateliê? Quando que você falou assim, não, eu não tô conseguindo organizar sozinha, eu preciso de um curso, de alguma coisa, de uma pessoa que me oriente, de uma mentoria, ou algo assim? Foi durante a pandemia, quando eu tava nessa loucura de fazer máscara e avental, e mais as minhas encomendas, que, né, sempre teve.
de eu me dar conta, Júlia, que eu não tinha salário, que eu não tinha dinheiro, assim. Porque é uma ilusão, né? A gente acha que tem dinheiro, a gente precifica aquilo. Mas, só que antes, o que eu fazia? Eu só recebia da minha cliente e quando eu terminava e quando eu entregava. Antes disso, eu tinha que desembolsar para comprar o material, uma matéria-prima. Quando a gente não tem conhecimento, a gente compra matéria-prima como? Além, né? Tu não tem um cálculo de quanto que tu vai precisar, 1 metro de tecido. Não, vou comprar 2, porque vai que dá algum problema. Aquele medo, né? Se faltar, depois eu volto na loja, não tem mais o tecido, né? Imagina. Não, tu já compra a mais. Então, tu já gasta tudo dobrado e quando tu entrega, tu não tem mais aquele dinheiro, porque já foi. E o que sobrou do material já era, porque também para conseguir outra pessoa que queira aquela mesma estampa é muito difícil. Eu tenho horrores. Eu já fiz várias doações para Naninhas do Bem. Esse ano, durante a feira, eu levei 2 sacos de tecido. Eu já tinha um separado. E aí, durante a feira, teve um dia da feira que eu cheguei à noite, que elas ficaram tão felizes que eu levei a sacola de tecido, que eu falei, não, tem um monte de coisa aqui sem pensar. Eu abri o armário, eu fui tirando. Não vou nem pensar o que eu vou fazer, se eu gosto desse, se eu não gosto, eu vou tirar. E comecei a tirar e levei mais um monte. Porque era assim, era sem programação. Então eu me dei conta disso, que eu trabalhava, mas quem pagava o meu ateliê era o meu marido, né? Era o consultório, não é? Era a casa. Porque era ilusão achar que eu tinha dinheiro. Hã? E quando você conheceu a Aline, né? Porque você é uma das primeiras alunas da Aline, né? Eu sou da primeira turma. Eu já conheci a Aline porque eu já seguia ela por causa das aulas do que ela ensinava no YouTube de peças, né? Durante o período que eu fiz o curso de artes aplicadas, uma amiga, eu estava fazendo uma peça, não lembro mais o que era, e uma amiga falou que ela ensinava a fazer no canal dela aquela mesma peça. E aí, daí eu fui ver quem era a Aline Nunes e segui. Então eu já conhecia, já seguia. Só que a fala dela foi a fala que me fez tudo isso, de mexer comigo, da gente não ter organização, da gente ser só mais uma, né? Porque tu acha que tu tá vivendo disso, mas é ilusório o negócio, porque tu não te sobra. E era tudo que ela falava, era o que acontecia, né? A gente compra antes, a gente entrega a peça, recebe depois de pronto. E aí quando recebe, você já pagou aquilo e já pagou mais, porque tu comprou mais, né? E aquela sobra já ficou para trás. Então, foi toda a fala disso, de cair a ficha de ver que não, que é isso mesmo, eu não tenho organização, eu não tenho um salário, né? Eu não tinha um registro, não era MEI. Eu acho que caiu a ficha aí, de saber o potencial, de saber a questão de nicho também, nunca ouvi falar disso, né? Não tinha escutado antes dela, né? E que é assim, real. Você tem, então, essa necessidade de abrir um MEI, né? Você teve essa necessidade, né? Eu acho que quando a gente abre o MEI, a gente mexe lá dentro do teu íntimo, e aí tu vê que o negócio é de verdade. Não, agora é de verdade. Porque a gente brincava aqui, eu dizia que eu sou artesã, e um dia o Bernardo falou assim, mãe, você é uma empreendedora. A gente brinca, né? E é isso, né? Porque enquanto tu faz, não tem o teu compromisso, não é que tu faça de qualquer jeito, que tu não tem compromisso e responsabilidade com as tuas clientes, com as pessoas. Não é isso que eu tô falando. É do teu jeito de lidar, de tu não te levar a sério, de tu não enxergar a tua profissão assim, sério, né? De levar isso a sério. Eu acho que depois que tu faz o MEI, é como se tu assinasse que tu, agora sim, agora eu sou empreendedora, agora eu tenho um registro, agora eu tenho CNPJ, né? Agora eu não sou mais pessoa física só, né? Agora é uma empresa, né?
deixa de ser aquela coisa, que nem muitas aí, aquela coisa de feita na mesa da cozinha, no cantinho da sala, deixa de ser, né? A partir do momento que você tem aquele compromisso, né, de pessoa jurídica, ele deixa de ser aquela coisa feita no cantinho da casa. Ele se torna um produto profissional. Eu acho que é a gente se valorizar, né, Júlia? Independente de onde a gente faz, né? O meu é o cantinho da casa, é um quartinho da casa, né? Eu não consigo receber uma cliente aqui, porque para entrar no meu ateliê tem que passar por dentro de toda a minha casa. Eu não tenho acesso para a rua, né? Então nem gosto disso, né? Até é legal que eu tenho a loja que fica com as peças consignadas, porque quando alguém quer ver alguma coisa, eu posso direcionar para a loja. Mas independente do local que você faça, né? Todo mundo começa na mesa da cozinha, no cantinho da casa, né? Só que é a postura que tu tem, é o quanto tu leva a sério a tua profissão e o quanto tu te respeita, eu acho até. Porque lá na frente isso vai fazer diferença pra gente. É aquela visão da valorização do teu trabalho, né, Fabi? Você própria começa a se valorizar, a ter um valor maior o trabalho que você está fazendo. Outro dia essa valorização. Outro dia eu ouvi assim, mas é só uma artesã que faz, né? Eu quero ser uma designer, não sei o quê. Uma empresa, mas eu não sou só uma artesã. E eu tenho muito orgulho de ser artesã. Porque eu já fiz boneca, já fiz biscuit, tricô, a tecelagem, a costura, não é isso. Eu tenho muito orgulho. Mas a gente assume uma outra postura, na verdade, né? Eu acho que tu não é mais informal. Karine tá falando assim, eu comecei na Copa, depois fui pra garagem e agora ganhei um cantinho só pra mim, né? Eu acho que todo mundo é desse jeito, né? Começa ali no cantinho da casa, vai pro outro, que é um pouquinho maior, de repente tá que nem a Fabi falou, tá num quarto, né? É só dela ali aquele espaço, né? Então, e a empresa dela é aquilo ali, né? E nem ela falou agora, você falou que você tem uma pessoa que é por consignação nas suas peças, né? Sim. Então você tem um local onde você pode indicar físico que a pessoa pode ir, se ela não pode, por exemplo, se você não pode atender ela naquele momento, né? Alguém que pode pegar uma encomenda para você ali, né? Pode. E também eu faço, tipo, quem é próximo, quem é da região, eu levo as coisas, né? Eu levo as peças, né? Carrego as minhas malinhas aqui e levo. Mas eu nunca tive nenhum problema quanto a isso. Eu nunca perdi nenhuma venda porque a pessoa quis vir olhar, vir ver no ateliê e não podia, sabe? Nunca. Acho que a gente sempre conversa. Também tem muita venda de fora, né, Júlia? Então o pessoal já está acostumado de ver a foto, né? E pedir, ou é alguém que já ganhou, já recebeu um presente, ou que viu da amiga, que viu de alguém que comprou. Então acho que isso não impede, independente do local que a gente... Então, se alguém quiser, por exemplo, fazer uma compra com você, ela entra no seu Instagram. Você não tem uma loja virtual que a pessoa possa ver um catálogo, nada. Ela entra em contato com você e aí você direciona as peças para ela como foto. Isso. Ainda não, e aí tenho pensado muito nisso, mas é mais uma coisa que a gente tem que dar conta de cuidar, né? Então... Ainda não tem. Toma tempo, viu? Toma tempo. Porque empreender é isso, né? Empreender Como foi para você a experiência da sua primeira feira? Primeira, sabe, participação em feira como artesã, como dona do stand, que ali a gente viu que estava bombando, né? Representando ali, venda ali da Andresa Boal, né? Que todo mundo sabe, principalmente aí, né, no sul, todo mundo, toda artesã é louca pelas peças da Andresa no Brasil inteiro, né? Mas aí no sul a gente sabe que é bem mais, né? Tá tudo muito próximo dela. Como que você se sentiu? Como foi essa experiência? Como tudo isso começou, né? Então, a sementinha começou na entrevista do Costureira de História, né? Porque eu nunca imaginei fazer uma feira, né? Nunca. E lá no Costureira de História eu conheci as meninas que são as organizadoras do Festival do Algodão Doce.
mas conversei rapidamente, nada sobre feira, nada sobre expor, nada disso, né? Só conheci elas. E aí lá no dia da entrevista, a Andresa me perguntou um sonho, e aí me veio isso, né? Um sonho futuro, uma vontade. Eu falei, uma feira, né? Lá pra frente, longe, né? Quando bem longe, no futuro, uma feira, né? Gostaria de participar de uma feira. E eu cheguei em casa, contei isso pro Giba, né? A gente conversou sobre. Aí um dia ele me perguntou, mas quanto custa esse stand? Eu falei, não sei, deve ser muito caro. Deve ser absurdo, não sei. Mas tu nem sabe, tu nem perguntou. Como assim que tu não pode? Tu nem perguntou quanto custa? Aí ele que me cobrou isso. E eu fui perguntar, fui conversar com as meninas. E eu vi que era acessível para mim no momento, assim, né? O ateliê podia dispor do valor do stand. E aí eu resolvi encarar. Foi maravilhoso, assim, eu não tinha noção, né, de como tem de tanta gente que tá no meu Instagram, que a gente nem conversa, e que admira o trabalho e que tem um carinho tão especial e que te admira e te respeita tanto que foi lá para me ver pessoalmente, sabe? Para me dar um abraço. Foi bom, assim, ver você, assim, sabe? Dá uma impressão, assim, que você tava, assim... Ai, tem horas assim, que a gente dava a impressão que você tava voando, assim, nas nuvens, assim, sabe? O seu semblante mostrava isso pra gente, né? Então, eu mandei as mensagens pra você, né? E eu falei, não, a Fabi merece, porque a gente vê o esforço que ela tá fazendo, a gente vê a dedicação dela, né? Para que isso se realizasse. Você aí, entre aspas, se matando para colocar peça dentro do stand lá, trabalhando quase 24 horas por dia, né? O Giba te ajudando, o teu pai te ajudando, o resto da tua família te ajudando. E isso foi muito legal. A gente tá participando de longe, a gente conviveu junto com você mesmo de longe. E foi isso mesmo, assim. O Giba é meu maior incentivador, né? Tanto que eu não ia pra Mega. Ele tá aqui há meses pesquisando passagem e mandando pra mim. Compra. Não sei se eu vou, não sei se eu... Daí ele que estava me incentivando. Ele é o maior de todos, assim. Foi meu pai que me ajudou, meu irmão que me ajudou, a minha mãe também. Mas eu produzi sozinha, né? Então eu tinha muito medo, assim, porque eu fiz o curso também, né? Para ter uma orientação, um suporte, né? De como ir para a feira, que ajudou bastante, que me deu conhecimento. Só que quando eu fui calcular quantas peças eu tinha que ter para o número de frequentadores da feira, falei, como que eu vou conseguir? E daí não é a produção, né, Júlia? É matéria-prima que tu tem que comprar. E tu não quer entrar com dívida, né? Porque o valor do stand eu já tinha, matéria-prima eu já tinha. Então foi tudo muito pensado e calculado, assim. Eu consegui ir com um número muito bom. A Lê Calcule foi maravilhosa, né? Porque eu também sou do curso dela e ela me deu uma mentoria particular, assim, um final de semana antes, porque ela falou, não, precificação da feira, a gente tem que conversar e tal, e ela me deu uma aula. Ai, a Lê é espetacular. Agradeço muito, que fez toda a diferença. Então eu fui preparada assim, né? Entre aspas, que a minha precificação eu sei que estava correta. Tinha o número de peças de acordo para eu não sair com prejuízo. Eu já estava com o stand pago, né? Os móveis da feira eu não aluguei, eu levei meus, né? Tudo meu. Um amigo do Giba fez a decoração das paredes e colocou um telão que também nem estava na projeção. Ele que inventou, porque eu ia fazer uma decoração e aí uma semana antes a pessoa falou que não tinha mais tempo, que tinha assumido um evento, que não podia. Nossa. E aí eu fiquei totalmente perdida, né? O que eu vou fazer? Eu não queria, assim, ir com as paredes cruas, né? Também não sabia nem como fazer, nunca tinha feito nenhuma feira, né?
Se tiver próxima já vai ser diferente. E aí eu pedi socorro para esse amigo, o DJ Mau Mau, né? Ele é DJ, ele faz grandes eventos, né? E ele que... é famoso. A gente conhece ele. Ele é. E ele me ajudou com essa questão do stand, ele colocou um telão, foi bem legal. E aí os móveis foram meus, o meu irmão tem caminhão, ele que levou e ele que ajudou na desmontagem também, né? Então envolveu todo mundo. O Giba teve que dar suporte pro B, porque aí também eu não tinha tempo de levar na escola, de buscar na escola, né? Eu saía de manhã, às 9 da manhã e voltava às 8, né? Então foi bem... Foi assim, a união mesmo da família, né? Foi. E aí as pessoas, né, que eu falo assim, que eu conheci muita gente querida que eu não conhecia, nem sabia que me seguiam, que foram lá, né, me prestigiar. A Andresa eu não posso nem sei o que falar, né, porque, meu Deus, que pessoa, né. Eu digo assim, eu tão pequenininha, né, e ela ter dado essa oportunidade de representar a marca dela, gratidão para todo sempre, né, Júlia? Porque, nossa, que pessoa maravilhosa que é essa mulher, né? Como que a Andresa entrou na sua vida? A Andresa sempre esteve longe, porque para mim ela era, nossa, sabe? A empreendedora top das tops, assim, eu digo que ela é a diva, ela é a musa, a diva. Para mim ela estava sempre no topo. Sempre esteve muito longe. A minha tia trabalha na empresa do marido dela. Então, eu admirei de longe, mas eu sou a pessoa que admira e que fica quietinha. Eu não fico lá mandando mensagem, porque eu não sei como que a outra pessoa vai se sentir. E às vezes, não é? A gente recebe umas coisas que não são sinceras. Que é alguém que tá querendo só se aproximar, sei lá, para pegar um pouquinho de brilho, né? Então, eu sou a pessoa que fica quietinha. Então, eu sempre admirei, de longe. E aí, a minha tia conversou com ela um dia sobre... Acho que foi numa festa da empresa. E falou que que eu também trabalhava assim. Depois eu comentei alguma coisa em uma live dela, a gente conversou. E quando surgiu a conversa, a pesquisa dela de indicação para mulheres daqui da região, artesãs, para fazer costureira de história, eu indiquei uma tia e a minha mãe, né, costureiras de história. E aí, quando ela viu o meu nome, ela falou assim, não, eu quero saber de ti. A gente já tinha conversado, mas só pelo Instagram, só por mensagem, né, assim. Eu quero saber a tua história, me conta a tua história. Daí ela fez umas perguntas e eu respondi. Ela falou, não, eu quero a tua história lá. E foi muito engraçado, porque eu fiquei, nossa, extasiada. Meu Deus, mas eu pensei que era uma live, né? Então, tá. Eu falei, nossa, eu vou, né? Imagina, meu Deus, eu vou ser entrevistada pela Andresa, que luxo. Eu vou. Aí eu tô achando que é uma live, ok. Depois de eu ter aceitado, lá no final da conversa, ela falou, olha, o pessoal da equipe vai entrar em contato contigo para marcar o horário na TV Prime e tal, nananã. Daí eu falei, TV? Meu Deus, não consigo? Como que eu vou aparecer na TV? Ai, mas foi muito incrível. E a gente conheceu pessoalmente lá. Mas ela parece assim que a gente já se conhece há muitos anos, sabe? A gente se fala... Eu sei que eu sou suspeita a falar, né? Pois é que quem conhece sabe, né? Então, como eu achava que ela era alguém, assim, muito estrela, mas ela é muito humilde, ela é muito humana, ela é muito de verdade, ela é muito sincera, ela é carinhosa. Amiga, né? Ela é muito. E só quem conhece que vai saber, não é? Eu sou suspeita a falar porque você sabe porque a gente vê ela falar, não transmite tudo o que ela é, não é? E ela é um doce, não transmite. Precisa conhecer a pessoa
assim, ter um pouco de convivência com ela pra gente ver tudo que ela é, né? Porque a gente vê só aquele perfil da Andresa, a voz, né? A voz da Andresa Boal. Mas a Andresa mesmo, a pessoa da Andresa, é completamente, assim, diferente de uma voz, né? Ela é aquela pessoa meiga, ela é aquela pessoa sensata, amiga, companheira. Então, é como diz, né? Somos suspeitas a dizer isso, né? Então... E aí me deu aquela oportunidade que o dia que ela falou que não tinha ninguém para representar ela na feira, eu achei que era brincadeira, né? Porque como que ninguém se propôs, né? E eu falei, eu represento. E aí foi de verdade, né? E ela foi no stand todos os dias que ela foi na feira. E o primeiro dia mesmo ela me deu um abraço e... sabe, de verdade. Mas sabe, Fabi, eu vejo por esse lado. Não é que não tinha ninguém para representar ela na feira como uma comerciante, como um feirante lá, porque lá todo mundo é o feirante, né? Tá na feira, tem que vender seu peixe. Não, ela precisava de alguém que representasse o que ela era, o que ela é. E você representou isso perfeitamente. Sabe que ela até achava que eu não ia ficar com cachecol, né? Porque eu vendo cachecol. Ela assim, não tem problema, se tu não quiser ficar com cachecol, né? Handbox e tal. Eu falei, não, eu quero cachecol. Ou eu abraço tudo, ou eu não pego nada, eu falei pra ela, né? Porque eu quero representar de verdade. E nós não somos concorrentes. Nosso produto é diferente. O trabalho de vocês é completamente diferente. E ela também acha isso. Só que assim, em respeito ao meu trabalho da tecelagem, ela não se sentiria ofendida se eu não quisesse ficar. Exatamente. Né? E não faz sentido, porque ela é maravilhosa. Tanto que esses dias atrás, ela publicou. Fazia, acho que 6 ou 7 anos, ela não usava outro cachecol a não ser os dela. E aquela noite ela estava saindo com o seu. Então, quer dizer, é uma coisa assim que toca o coração, né? É uma parceria que não vai afetar, né? Não é uma parceria financeira. Não. Sabe? E muitas vezes as pessoas só pensam nesse lado, sabe? As pessoas só pensam naquela parte financeira. Ela não sabe dividir a parte financeira da parte afetiva. Uhum. E muitas vezes a gente está precisando, não é do dinheiro, a gente está precisando do carinho. Né? Do respeito, que vai fazer a nossa vida melhor, é aquilo que vai fazer a nossa vida mais alegre, né? E não só ganhar. Ganhar todo mundo precisa, claro. Sim. Mas a gente precisa também ter amizade sincera, a gente precisa de carinho, precisa ser a honestidade das pessoas com a gente, né? É o que você falou, você gostava dela e ficava no seu cantinho, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que procura essas pessoas que têm mais assim conhecimento em rede social, que é mais vistas em rede social. Para quê? Porque ela quer usar aquela pessoa de trampolim para ela também poder chegar a ser vistas em redes sociais. Né? Então, a gente que está assim por detrás, a gente que conhece, né, essas histórias, a gente percebe de longe pessoas que vêm e começam a adular a pessoa. Minha amiga, minha tem, começa a publicar da pessoa. Mas você sabe que aquilo ali é só um trampolim para que ela possa passar um degrau acima da onde ela Infelizmente, né? Infelizmente. E são poucas as pessoas verdadeiras que a gente encontra, né? E a Andresa, ela é isso, assim, ela é de graça, né? É um carinho e um respeito, mesmo. Porque ela é coração, é isso mesmo. Bom, aqui em casa tá todo mundo apaixonado. O Bernardo disse que é minha amiga blogueira, a minha amiga famosa. Todo mundo encantado com ela, porque sem palavras, assim, sou muito grata pela oportunidade de ter ela como amiga hoje, de ter ela presente na minha vida, né? É que nem eu falo, eu também, na segunda-feira mesmo, 7h15 da manhã, eu falei pra ela, viu, você já fez a minha segunda-feira mais feliz, mesmo eu não estando muito legal, você já fez a minha segunda mais feliz, né?
Eu falei assim, nossa, não acredito. Eu falei, viu? Conforme o carinho que a gente recebe da pessoa, é o que basta, né? Pra gente saber o que a gente é, o que a gente significa para aquela pessoa. Né? E não é o que eu falei para vocês, o financeiro. E muitas vezes é a sua amizade sincera, sabe? Você ser verdadeiro naquilo que você faz. Né? E não usar as pessoas para ser um trampolim para você chegar um degrau mais acima de onde você quer chegar. Nossa, olha, um monte de gente falando que isso é verdade, que a Andresa é legal, que todo mundo gosta da Andresa. Quem não? Então, mas, Fabi, e o futuro, né, a Fabi Fagundes, né? Porque a sua empresa é, né, a Fabi Fagundes. Às vezes dá medo do futuro, viu? Dá medo de crescer? Então, é o medo de crescer, né, Ju? Então, hoje eu precisava de um espaço maior, precisava ter alguém para me ajudar. Eu sei que se eu tivesse alguém para me ajudar, flui, né? Venda tem. Eu voltei da feira ainda com peças, né? Que a minha ideia era essa, fazer a quantidade que eu pudesse vender, que eu pudesse ter lucro, mas que eu voltasse para casa com também, porque não que eu não quisesse vender tudo, né? Mas é que ia me dar um suporte, ia me dar um sossego para eu poder descansar, porque foi maravilhoso, mas também foi muito, muito, muito cansativo. Eu fiquei umas 2 semanas depois do pós-feira, assim, bem desorientada no sentido, assim, de cansada, de ter que fazer a parte burocrática de contabilidade, que é chato de fazer, né? Eu não gosto. A maioria das pessoas não gosta. Mas tinha que fazer toda aquela contagem, conferir tudo. Enfim, eu levei um tempo, assim. Também voltei da feira com alguns pedidos, né? Porque, tipo, teve um produto que é meu autoral, que ele ainda não apareceu em nenhum lugar, mas que eu fiz só uma peça e lá eu mostrei, eu vendi. Então eu tive que entregar, fazer depois para entregar. Voltei com algumas encomendas, digamos assim, né? Cor, mas era tudo coisa que eu tenho cortado, que estava na sequência, só que eu não consegui produzir. Então, eu voltei com esses pedidos. Estou finalizando agora, para ser sincera. Ontem finalizei alguns, ainda tenho 2 peças para fazer. Voltei bem cansada, assim. Então, hoje eu sei que eu tô trabalhando o meu limite, assim, né? Tem que organizar algumas coisas, talvez, de produção, mas eu não sei nem como faria para conseguir produzir mais do que eu já estou produzindo, né? Tenho contato agora de uma pessoa da tecelagem, que talvez for alguma coisa de uma parceria, para poder fazer a tecelagem render, porque a tecelagem, ela me toma muito tempo, né? Eu levo 3 horas para fazer uma peça, né? Então, por isso que também... Rápida. E eu não quero deixar de fazer a tecelagem. Na semana passada eu parei e fiquei me perguntando assim, tá, será que eu faço só, que eu paro com isso de bolsa e tecelagem, né? Que eu foco só na tecelagem ou só na bolsa? O que eu gosto mais de fazer? Não tem como eu dividir, porque tá casado isso, mesmo sendo peças diferentes, nichos diferentes. Com a tecelagem eu também faço bolsa, né? Então eu não consigo, e eu amo demais, assim, então deu. O que eu nichei, é isso que eu vou que eu vou continuar fazendo, é mesmo bolsa e tecelagem. E para o futuro eu não sei dizer, assim, eu sei que eu preciso crescer e que eu tenho potencial para isso, mas a gente tem medo, né? Vou contratar, não posso contratar uma funcionária e colocar dentro da minha casa. Eu já vejo Fabi Fagundes na Mega Artesanal. Porque é uma coisa que olha, não tem. Hoje eu recebi a planta do próximo Festival do Algodão Doce, tá? Então eu só olhei a planta e falei, não vou nem pensar agora. Calculei, claro, né? Calculei o valor do stand, que a gente tem que saber, né? Falei, ai, não posso nem pensar agora. Que me perguntam, vai ter próxima, assim, ó. Uma próxima seria, com certeza, muito melhor. Essa foi excelente. Uma próxima eu tenho certeza que seria melhor ainda, né? Porque aí tu já vai com outra visão, né? Com experiência. Essa foi a primeira, Fabi. Só pra você pegar aquele gostinho, assim, ó. De quero mais.
Mas assim, né? Eu não faria essa loucura que eu fiz de ficar sozinha, né? Com mais uma pessoa só, porque a Suzana, acho que ela até tava na live, não sei se ainda tá. Ela foi a minha amiga guerreira que vestiu a camisa no dia da montagem e tirou só depois de desmontar tudo, assim. Foi essa, assim, ó. Essa pessoa maravilhosa. E a gente vai encontrando pessoas assim também, né, Júlia? Tem a Andresa, mas a Su levava a garrafa de café quentinha pra gente não sair nem dali e ter que ir lá buscar o café, porque o café da gente de casa é muito mais gostoso, né? Então, ela levava a garrafa de café quentinha para nós duas à tarde. Então, essas coisas, essas pequenas coisas, é que contam na vida da gente, né, Fabi? Né? Que a gente tem que dar maior valor para esse tipo de pessoas que estão ao nosso redor fazendo esse tipo de agrado e carinho pra gente, né? E que eu conheci também sem querer, embora seja uma artesã, também participa de feira, eu conheci no consultório. Ela é paciente de uma dentista que foi aluna do Giba, que encaminhou ela para nós, para uma especialidade específica do Giba. E aí, o dia que ele atendeu, eu cheguei no consultório, ele tinha terminado de atender, a gente ficou conversando. No fim, a gente faz vários cursos online da mesma turma e a gente não se conhecia. E ela é daqui, de pertinho, do meu lado. E aí surgiu uma amizade, assim, que a gente foi para a Floripa Cute juntas, né? Que foi para passear o primeiro dia, antes de eu fazer a demonstração. E convidei ela para participar comigo e ela foi sensacional, assim, ó. É uma pessoa muito, muito especial. Então, o Fabi Fagundes deve crescer, mas eu ainda não sei como que eu... Tem que arrumar mais uns braços aqui que tá faltando. Gente, já faz 1h15, uma hora e 15 que a gente tá em live aqui. Mais uma vez o Instagram não derrubou a gente. Não vai, não vai. Sigam essa mulher fabulosa. E quando eu criei a coleção no começo do ano, a Maria, que eu lancei as 5 estampas, né, de bolsas personalizadas, e eu coloquei o tear, eu fiz mesmo, não tenho vergonha de falar que eu fiz em homenagem a Fabi, porque eu acho essa mulher uma mulher espetacular, sabe? Ela é guerreira, ela não se deixa abater pelas coisas, sabe? Quando ela tá precisando de ajuda, ela pede socorro, sabe? Ela tem essa humildade, né? Então sigam ela, prestigiem esse trabalho maravilhoso que ela tem, tá? Sigam também eu aqui, por favor, tá? A gente vai ter mais lives no Eu na Máquina. Então, para quem entrou aí, né, e não tá sabendo o que é essa live aqui é um projeto, né, é um movimento que a gente está fazendo sobre o Eu na Máquina. O Eu na Máquina o que é? É mostrar, né, empreendedores, empreendedoras que trabalham, né, nas suas casas, que têm família, que cuidam de filhos, tá? E mesmo assim, elas estão lá firme e forte, são empreendedoras, registraram seus MEIs, né? Se tornaram-se pessoas jurídicas perante a sociedade aí, e que não tem mais aquela coisa de que se envergonhar do eu sou artesã. Não, eu sou artesã. Tem orgulho. Tá? Tem orgulho daquilo que você faz, sabe? Porque você faz aquilo com as suas mãos. A máquina principal é isso aqui, ó, e isso aqui. Então é eu na máquina. Não é uma máquina de costura, não é um tear, é tudo junto, gente, tá? É como, ó, tem uma Roberta aqui, a agulha de crochê da Roberta, né? Então, é a máquina de costura de quem tá fazendo uma bolsa, uma roupa, tá? É uma prensa de quem tá fazendo uma sublimação personalizada, né? Então, o eu na máquina é isso, é dar voz e mostrar que a gente pode sim, tá? Ter orgulho de ser artesã, tá bom? Então, para quem quiser também participar dessas lives aqui, manda um recadinho para mim, tá? Fala, Júlia, eu quero participar, quero contar um pouquinho da minha história. Porque, gente, a gente tem histórias tão bonitas por aí, sabe? Que ajuda a valorizar cada pessoa, sabe? Semana passada a gente conversou com a Bia, né? Da Céu Lola. Depois eu recebi recado de 2 ou 3 pessoas falando, nossa, me identifiquei demais com a história da Bia, né? Quer dizer, virei a minha chavinha depois que eu escutei a história dela. Então, eu creio que hoje também, quem escutou a história da Fabi, né, que começou como
uma instrumentadora cirúrgica, odontológica lá, e amava a profissão dela e foi pega pelo artesanato, pelo coração, né? E aí, hoje é essa mulher empreendedora que está indo investindo aí em feira, né? Sabe o quanto é difícil organizar uma feira e estar lá e sair de lá com sucesso como ela saiu, né? Então, fica aí essa live para vocês, essa história maravilhosa da Fabi, tá? Fabi, você quer deixar alguma mensagem para as meninas? Quero dizer que a gente não brilha todos os dias, que a gente precisa de ajuda às vezes, que a gente precisa de apoio, que a gente precisa pedir ajuda, que a gente precisa respeitar nossos limites também, que não é fácil, que nem todo dia, né? Nem todo dia é dia, que às vezes a gente também se frustra, né? Eu digo que eu não tinha esse sonho em função das grandes dificuldades da minha mãe de empreender, né? Minha mãe costura até hoje e ela faz roupas de festa. E pela dificuldade que era, eu acho que ela sempre foi mal remunerada. Ela tem uma outra visão, né? Eu tento hoje precificar as coisas dela e ela corre comigo, né? Porque não dá, é outra visão, né? Mas assim, do tanto esforço que eu via dela trabalhar dia e noite, ganhar pouco e precisar daquele valor para comprar o pão do café da tarde, a refeição do dia seguinte, porque era bem assim, era bem difícil e às vezes as pessoas levavam a peça e não pagavam, né? Deixavam para pagar depois e ela tinha trabalhado virado à noite contando com aquele valor, né? Hoje não é assim, né? Hoje aqui para mim não é mais assim, graças a Deus. Acredito que muitas ainda passem por isso, por algo parecido, mas a gente pode mudar o nosso perfil, a gente pode mudar a nossa autoestima e se representar melhor, acreditar no nosso potencial, porque é possível para todo mundo, né? Não precisa ter um ateliê bonito em qualquer lugar, com qualquer máquina, com qualquer agulha, seja tricô, crochê, com qualquer ferramenta, né, Júlia? Com qualquer máquina, a gente pode fazer, pode crescer, pode brilhar. A gente precisa se valorizar e acreditar na gente, né? E se respeitar, porque nem todo dia a gente tá bem, né? E às vezes a gente também adoece, às vezes alguém da casa também precisa da gente, a família, né? Exatamente. Então é isso, é se respeitar. Somos todos humanos, né? Um dia de cada vez e respeitar o outro, né, gente? Principalmente, né? A gente se respeita e respeita o trabalho do próximo, que tá todo mundo aí, né? Buscando, trabalhando, querendo cumprir com seus compromissos, né? E às vezes a gente vê umas coisas tão feias, né? Nossa, nem fala. Então eu desejo que todas brilhem, que todas se respeitem, que todas valorizem o seu trabalho e valorizem o respeito pelo próximo. É isso. Obrigada, Júlia, né? Foi uma honra participar e eu fiquei muito, muito, muito feliz com a homenagem da bolsa, tá? Eu chorei no dia que tu me falou da bolsa e eu fiquei muito feliz no dia que tu me indicou. Eu sei, eu fiquei muito feliz, muito emocionada o dia que tu me indicou pro Farid. Eu não tive a oportunidade, porque, né, a gente perdeu ele um dia antes da minha live. Eu tive que, na verdade, a gente tinha agendado e eu precisei desmarcar, porque eu estava doente, eu não tinha voz. E conversei com ele e desmarquei. E aí a gente acertou tudo pro outro. E a gente perdeu ele daquela forma, né? Que eu quase perdi meu marido assim também. Foi muito então, rápido, né? Uma coisa que a gente não esperava. Eu falei com ele às 3 da tarde, né? Às 5 ele faleceu. Então foi uma coisa muito repentina a morte do Farid mesmo. E deixou todo mundo assim meio abalado, né? Mas garanto para você que da onde ele tá dando força para essas empreendedoras aqui. Sim, com certeza. Que é o que ele gostava de fazer. Com certeza. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele. Não precisou, né, a gente aparecer, né? Mas eu conversei com ele e com a Lu também. Eles são
muito, muito especiais, né? Ele estava Estão perguntando incentivando, aqui quem é ajudando o muita gente. Farid, Ah, né? O Farid era uma pessoa que ajudava as empreendedoras, né? Ele sempre deu voz assim para as empreendedoras. Ele ia para feiras, né? Ele era tipo de um apresentador, assim, de um programa de empreendimento, né? Que ele tinha. E ele entrevistava as incentivava, né? empreendedoras, né? E ele era uma pessoa muito legal, ele era muito visionário, né, para o futuro do empreendedorismo, né, no Brasil. E infelizmente, 15 dias depois que eu fiz entrevista com ele tinha marcado com a Fabi, que eu tinha indicado a Fabi para ele entrevistar, porque eu acho que a história da Fabi é muito legal. E ele faleceu um dia antes da entrevista com a Fabi. Então, o Farid, assim, ele marcou a história de muita artesã, né? Principalmente aqui do estado de São Paulo, né? Ele marcou muito, muito, muito. É uma pessoa que todo mundo, que mesmo ele não estando mais aqui, a gente considera ele do nosso lado sempre, dando força, né? Eu garanto que da onde ele tá mandando boas energias para nós, né? Era um grande Para incentivador, sempre, né? né? Aqui, a Adriana falando, o eterno homem das camisas coloridas, né? A vida do Farid era uma alegria, era só cor, né? Então... Fabi, muito obrigado, mas muito obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história, né? E para quem conheceu hoje o hashtag Eu na Máquina, a gente tem a live agora toda quarta-feira às 15 horas, né? Cada dia a gente está trazendo uma empreendedora nova que começou bem pequenininha, né? E se abriu para o empreendedorismo. Semana que vem a gente vai conversar com a Priscila Bueno, lá da Dedicare, né? Ela é lá do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Então, semana que vem, estejam aqui, então, às 15 horas, para vocês saberem um pouquinho mais da história da Priscila, que também é uma história muito bonita e que envolve também a família no artesanato, tá? Agradeço a todas vocês que estiveram aqui, tá? Que pegaram esse tempinho da tarde e vieram escutar a Fabi mais um pouquinho aqui, né? E, gente, Obrigada, beijo. Fabi, gente. gratidão. Grata. Eu que Viu? agradeço. Amo Obrigada. vocês. Eu Tchau, também. gente.